Mas, enfim, estamos aqui, né? Boa tarde a todos que estão aqui. Vou registrando aqui o nome de algumas pessoas enquanto as pessoas vão entrando. Estou vendo aqui, como sempre, Thaís está aqui, Poliane Fono, lá de Feira de Santana. Poliane, inclusive, depois que terminar essa live aqui, eu quero conversar com você para ver se a gente marca uma live nossa. Eu acho bem bacana aí fazer uma live com profissionais do interior também, né? Apesar de que Feira de Santana é praticamente uma capital já, né? É uma cidade enorme. Doutora Rita Lucena está aqui, Ana Marta, enfim, muita gente bacana aqui. Doutora Fernanda Bonfim, que fez uma live maravilhosa com a gente, Foi, né? foi. Inclusive, já avisar as pessoas que estão aqui que a live de doutora Fernanda Bonfim vai para o nosso canal do YouTube. A de doutora Rita está lá, a de Daniele Vanderlei, tem muitas lives bacanas lá. E eu vou postar quando terminar a live aqui. Já até fiz a edição e vou colocar lá. Vocês estão ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Tô. Tá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Estou dando essa enroladinha aqui para que as pessoas entrem, porque muita gente entrou 5 em ponto e não achou live, aí fica lá, várias pessoas mandaram mensagem aqui no WhatsApp perguntando. Estou vendo o Marcelo aí, doutora Fernanda Dubu, que também fez uma live muito bacana aqui. Doutora Fernanda Dubu, que é neuropediatra, especialista no sono, né? Enfim, pessoal, hoje nossa live vai ser com a doutora Raquel Silvani, neuropediatra, especialista em autismo, né? Um dos grandes nomes aqui nossos também. E daqui a pouco eu vou. Doutora Emanuele Vasconcelos, que, salvo engano, vou olhar depois aqui, mas se for, a senhora já me confirma aí. Me parece que a próxima live de domingo é com a doutora Emanuele Vasconcelos. Se for, a senhora me confirma aí, porque eu tenho uma agenda aqui que eu vou anotando aqui. E já tem várias lives marcadas. Me parece que domingo que vem é com a doutora Emanuele Vasconcelos. Ela está dizendo aqui que é o closet mais famoso da Bahia. É mesmo, esse closet aqui, todo mundo já conhece. Enfim, doutora Raquel, muito obrigado por aceitar o convite. Hoje nós vamos falar sobre comorbidades no autismo, né? Mas sempre o assunto termina caindo para questões gerais do TEA. E me conte aí. A primeira pergunta, primeiro se apresente, pessoal, depois se apresentar eu faço uma pergunta já norteadora para a gente Pessoal, iniciar. boa tarde. Meu nome, na verdade, Léo, é Raquel Silvani. É só um pequeno conceito, porque minha mãe tá. É? Aí, se falar Silvani e eu não consertar, depois ela briga comigo. É Silvani, é o nome E do você meu. nunca me corrigiu. Mas assim, como minha mãe tá aí, eu tenho que corrigir. Para poder ficar dentro Senão, da família, né? Silvani. Então, assim, muito obrigada pelo convite, né? Uma honra. E estou me sentindo até um artista importante, porque você tem tantos seguidores que aí a gente fica dá até uma caroeirazinha, porque são tantos seguidores e tantas pessoas online ao mesmo tempo. Mas é uma honra esse convite e, de verdade, eu espero contribuir um pouco, né, com todos que estão me assistindo, para trazer informações para esses pais que estão assistindo ou agregar algum conhecimento. Todas as lives têm sido incríveis, todas elas. Eu tenho acompanhado ao máximo todas que eu posso. E a escolha do tema foi justamente por esse ser um tema que ainda não tinha sido muito conversado, né? Que são as comorbidades no autismo. Então, eu escolhi esse tema por esse motivo. Né? Espero que seja proveitoso para todos, mas eu estou aberta para perguntas, se vocês quiserem perguntar. Qualquer outra coisa também estou à disposição. Pronto. Vou dar sempre os mesmos avisos que eu dou em todas as lives. Peço que vocês mandem as perguntas pela caixinha de interrogação, né, que está aí abaixo onde vocês escrevem a pergunta, do lado tem um símbolo de interrogação. Se não tiver esse símbolo aparecendo para você, você clica aí nos 3 pontinhos que ele vai aparecer.
certo? Também tem uma setinha, né, que é um formato de uma asinha de um avião. Vocês podem, por favor, mandar essa live, mostrar para as pessoas que ela está acontecendo, né, para que outras pessoas também tomem conhecimento e aprendam também aqui. Doutora Raquel Silvani, né? Porque hoje eu estou descobrindo um novo nome. Eu tô Porque... rindo, eu tô rindo porque Rita é minha amiga, ela botou aí, poxa, você vai corrigir logo na frente de todo mundo. Não, mas foi ótimo, Mas porque... eu me toquei em falar antes, porque é uma coisa que acaba que eu não me importo muito, mas minha mãe, se eu não corrigir, ela vai, ó, você não corrigiu o nome da família. Então, pronto. Então, doutora Raquel Silvani, Desculpe. deixa eu dar o último abraço aqui antes de a gente começar essa live. Estou vendo aqui a doutora Carla Pamponê, de lá da Incentivar, a Aline já passou por aqui, doutora Fernanda Khrushchevskis, quem mais? Tanta gente que eu estou vendo aqui, Massinha Galvão, Luísa, enfim, sua audiência está qualificadíssima aí, muitas pessoas bacanas, né? Doutora Adriana Matos acabou de entrar também aí, um beijo para todas vocês, doutora Nádia Rossi, tá só gente boa, mas vamos lá. Queria. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, quando a gente fala em comorbidades, normalmente se pensa em doença, né? Normalmente as doenças têm as derivações das comorbidades. E o que se repete dia após dia é que autismo não é doença, é transtorno. Então eu queria que primeiro você diferenciasse, né, o transtorno da doença. Por que autismo é transtorno e não é doença e por que existem tantas comorbidades? Pessoal, olha só, para a gente falar em doença, a gente tem que ter uma etiologia muito determinada, muito conhecida, ou seja, pneumonia. Pneumonia é uma doença, porque a gente sabe que ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria vai ser um pneumococo. Então, a gente sabe a causa exata da doença. Então, é uma doença, porque a gente sabe a causa, certo? Tudo que a gente tem uma etiologia que não é definida ou que é uma etiologia multifatorial, como é o autismo, a gente enquadra como transtorno, certo? Então, as doenças, os transtornos mentais que antes eram classificados como doenças, hoje em dia são classificados como transtornos, certo? Então, isso serve não só para o autismo, mas como todos os transtornos mentais em gerais, porque os transtornos mentais, a gente não sabe uma etiologia exata, seja ele depressão, esquizofrenia, bipolar ou qualquer outro transtorno. Então, tudo aquilo que não tem uma causa definida, específica, bem estabelecida, e é uma causa multifatorial, vai ser chamado como transtorno. E é esse o motivo da gente não poder dizer autismo é uma doença, autismo é um transtorno, tá? Então, todos que estão aí online agora, 60 pessoas, eu quero mais chamando autismo de doença. Autismo não é doença, autismo é um transtorno. E quando veio, né, na classificação do DSM-5, eu vou situar um pouquinho vocês, como eu vou falar um pouquinho de comorbidade, então a gente vai ter que classificar um pouquinho essas comorbidades. Meu objetivo não é que ninguém saia da live sabendo dar um diagnóstico, ou dizendo, meu filho tem isso, ou outros profissionais de saúde que estejam aí saibam já dar esse diagnóstico de pronto, até porque não é fácil. Mas o objetivo é falar um pouco para vocês dessas possíveis comorbidades. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o DSM-5. O DSM-5, ele é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. O DSM-5, gente, é 5 em algarismo mesmo, algarismo algébrico, não é em algarismo romano. O DSM-4 e o DSM-4-TR, eles eram em algarismo romano. O DSM-5, 5 grafado, ele foi publicado em 2013, certo? E ele é um manual diagnóstico de transtornos mentais. O que foi feito? A APA, que é a American Psychiatric Association, se juntou, certo? E fez esse manual. Esse manual não trata só do autismo. O autismo também está dentro desse manual. Mas esse manual trata de todos os transtornos psiquiátricos. E são eles 372 diagnósticos dentro do DSM-5, tá? Então, é só para vocês que às vezes vocês ouvem, tá no DSM-5, tá no DSM-5. E às vezes a gente infere que todo mundo sabe o que é o DSM-5 e às vezes as pessoas não sabem. Então, é para dar uma situada e uma organizada no pensamento, certo?
O DSM-5, ele nunca é um manual estanque, ele nunca é parado. Como o nome diz, ele é 5. Então, nós já passamos por vários modelos desse manual, certo? A gente não sabe quando vai vir um DSM novo, mas só aguardamos o novo DSM. Eu te informando isso, eu estou lhe dizendo que o DSM, ele é um manual que ele evolui, ele progride e muda, né? E o DSM-5, ele tenta categorizar os transtornos mentais, né? De uma forma que fique mais factível e mais palpável para a gente conseguir trazer os transtornos neuropsiquiátricos como uma coisa mais palpável e não uma coisa tão filosófica, tão humanística. Então, a gente traz ele para uma coisa mais palpável e consegue correlacionar com o CID, tá? Então, a gente vai falar ainda mais sobre o DSM-5 e por isso que eu trouxe isso para vocês. Então, especificamente, o autismo no DSM-5, ele veio como uma díade, né? Que são os pacientes da comunicação social e na interação social, que seria o critério A. E o critério B, que seriam padrões restritivos, repetitivos de comportamento, interesse ou atividades. Isso tudo já foi falado aqui, eu não vou ficar sendo tão repetitiva. Esses são os critérios principais, depois tem o critério C, D e E, mas são critérios excludentes, que falam os sintomas têm que aparecer ainda na fase de neurodesenvolvimento. Os sintomas têm que causar prejuízo clinicamente significativo. E os distúrbios não podem ser melhores explicados por uma deficiência intelectual ou por outra causa, certo? Então, esse é o DSM-5 para o autismo, certo? Então, eu estou situando vocês assim, porque, obviamente, já teve live aqui de diagnóstico, então eu só estou dando uma reprisada para vocês, porque, assim, ainda tem gente que fala sobre o Asperger. Então, o que que acontece? No CID-10, o autismo, você ainda vem como classificação dentro do autismo, o Asperger, CID F84.5, tá? O Não, deu uma DSM, travadinha aqui agora. vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aí. Agora voltou. Voltei? Tá. Então, o Asperger CID-10, tá? Como dentro da classificação do CID, tá? E aí, quando você vai para o CID-11, que o CID-11 já está aí, certo? Ele já tira o Asperger. O DSM-5, ele traz... Ó, travou aqui, doutora Raquel Silvani, caiu, mas vai voltar. Vou incluir ela novamente aqui. O papo tá bacana. Eu já vou... Deixa eu ver aqui. Manda novamente aqui. Ela já mandou a solicitação, eu já vou adicionar novamente. Vamos lá. Gente, eu peço desculpas, viu? A minha internet. Mas eu vou voltando, se cair Mas de voltou, novo. vai lá, Vocês vamos ouviram? lá. Foi? Então tá, no CID-10, ele ainda categoriza o autismo em transtorno global, tudo, né? F84, são transtornos globais do desenvolvimento. E aí vem o autismo infantil, F84.0, F84.1, autismo atípico, e depois vem RET e por aí vai. O CID-11, ele vai vir mais coladinho a ideia dele com o DSM-5. Então, ele vem mais casadinho. Porque o que o DSM-5 fez, pessoal? O DSM-5, ele pegou todos os transtornos, certo? Todos os transtornos psiquiátricos. Todos os transtornos neuropsiquiátricos, digamos assim. E colocou ele como sempre sendo espectral. Não foi só o autismo, tá? Isso foi uma tendência para todos. Então, ele coloca aí um transtorno espectral, ele tem, sei lá, 50 tons, 100 tons entre um e outro. Então, ele pode ser de diversas formas, de diversas apresentações clínicas, né, para a gente que está avaliando. Então, eu estou falando isso tudo para vocês entenderem que em breve vai sair o CID-11.
vou falar para vocês de novo. Ó. O DSM-5 ele é feito pelo APA, certo? Associação Americana de Psiquiatria. O CID-10 é feito pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Então, eles tentam conciliar, mas às vezes tem esse delay mesmo. Então, agora no CID-11, eu vou só mostrar a tela para vocês bem rapidinho. O CID-11, ele já aparece assim, tá vendo? Ele já não classifica mais, eu vou voltar para mim, que o objetivo é um bate-papo mesmo. Eu só mostrei para vocês verem, ainda está em inglês, a gente ainda não tem uma tradução para o português. Ele ainda não está valendo, então nossos relatórios ainda vão vir com o CID-10, tá? Mas o CID-11 vai vir 602, certo? Vai ser o CID do autismo no CID-11. E no CID-11, ele vai pegar o autismo e ele vai classificar com 3 critérios. Então, ele vai pegar a criança que é autista, sim, seguindo aquela mesma díade, só que ele vai considerar a capacidade intelectual, se tem ou não deficiência intelectual, e a qualidade da fala, se tem uma fala muito comprometida ou pouco comprometida. E dentro desse cenário, a gente vai poder ter todas as análises combinatórias possíveis. Então, você vai poder ter uma autista com um bom nível intelectual e pouco atraso de fala, você vai poder ter um autista com retardo mental sem atraso de fala, você vai poder ter... Estão entendendo? Claro. Todas as análises disso aí. Vamos lá. Então, assim, Deixa eu... não é para ainda. Eu só estou falando que são coisas que já estão por vir e estão muito próximas, certo? Entendi. Agora que você já deu essa aula pra gente, tá todo mundo já craque, já sabe o que é DSM, já sabe o que é CID. Eu quero agora que você me diga o seguinte. Vamos partir agora, e já tem um monte de pergunta bacana aqui, que daqui a pouco eu já vou colocar aqui, certo? Mas eu queria que você explicasse justamente quais são as principais comorbidades, né, que estão associadas sempre, estão ali sempre caminhando junto com o autismo. E já quero emendar uma segunda pergunta. Existe autismo sem comorbidade, só autismo puro? Vamos lá. Tá. Vamos lá. Eu vou começar pela última pergunta. A maioria dos transtornos neuropsiquiátricos, e eu falo neuropsiquiátrico porque tem uma interface muito grande, e justamente visando isso, né, além de ter a formação de neurologia infantil, eu fiz uma pós-graduação justamente para complementar esse meu olhar em torno tanto da parte de neurologia como da parte de psiquiatria, né? Um pouco diferente, foi só para complementar, certo? Então, assim, as comorbidades possíveis são: a gente pode ter epilepsia, de 20 a 25% dos pacientes podem ter epilepsia. E isso seria uma doença, tá, pessoal? A epilepsia não é transtorno. A epilepsia é doença, a gente normalmente descobre a causa, tá? Então, 20 a 25% dos pacientes autistas podem ter epilepsia. Nem todos vão ter, só 20 a 25%. Deficiência intelectual, muitos têm. A literatura não converge em uma porcentagem exata. Desculpe te interromper. Desculpe te interromper, mas é uma pergunta associada justamente ao que você falou da epilepsia. A gente ouve muito falar que muitas pessoas com autismo... Eu parei na epilepsia, depois você vai falar das outras duas, pelo menos que você está programando falar, mas só para não perder esse fio da meada. Tem mais, né? Pronto. Essa questão da epilepsia, muitas pessoas falam que muitas pessoas com autismo, durante toda a sua infância, não apresentam quadros epilépticos e na adolescência isso pode iniciar. Prossegue isso? Tem alguma vinculação de estudo em relação a isso ou não? Quem tem epilepsia, já vi que travou aí a doutora Não, não Raquel travei, de novo. não. Poxa. Travou. Mas vai voltar. Espera aí. Deixa eu ver se voltou. Voltei? A internet que me abusa. Deixa a doutora Raquel mandar aqui a solicitação de novo que eu já incluo. Pronto. Voltando já aqui já. Tô caindo, né, gente?
É. Mas segure Caindo aí, toda hora. Daqui a segura pouco aí eu para tô não cair. deitada. Mas deu para entender a pergunta, eu quero saber o seguinte: quem tem epilepsia tem desde criança ou pode aparecer na adolescência? Pode aparecer depois também. O que acontece para vocês não se confundirem, tá? Tem uma causa em especial que pode ser etiológica, tá certo? Do autismo, que é a síndrome de Landau-Kleffner, que é uma síndrome epiléptica que a pessoa desencadeia a crise ao falar, ao ouvir a voz, enfim. Mas é raríssimo, tá? Isso seria uma causa, uma etiologia e não uma comorbidade. Quando eu tô falando aqui para você epilepsia, eu estou falando de comorbidade. E epilepsia pode aparecer em qualquer fase das nossas vidas. Sejamos nós autistas ou não autistas, certo? O que acontece é que a literatura nos diz que o autista tem maior chance de ter epilepsias do que os não autistas, entende? Então, a gente pode aparecer em qualquer fase da vida, sim, tá certo? Então, a epilepsia Mas não tem nada é uma associado, não tem nada associado comorbidade. que a maioria, que as pessoas com autismo têm uma incidência maior de ter epilepsia na adolescência. Não tem nada a ver isso. Não, não tem relação à idade. Inclusive, tem neuropediatras que solicitam como rotina. Eu não solicito como rotina. Por quê? Assim, outras enfermidades ou transtornos, o diagnóstico da epilepsia é clínico. Então, o diagnóstico de se a criança não é a clínica. Então, se a mãe me traz, ó, fica com o olho parado e depois volta do nada, ou tem uma crise, eu pergunto, né, de forma ativa na minha anamnese. Crise convulsiva, já teve alguma crise convulsiva febril, às vezes fica com o olhazinho parado, já mexeu a boquinha para um lado só, já teve algum episódio convulsivo, né? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo também, mas já vi que vai cair de novo. Mas continue aí para ver se ela volta. Poxa, Tente mudar sua rede aí, bote no Wi-Fi para voltei? ver. Vamos tentar? Vamos tentar nessa daí, para ver o que é que acontece. Vamos tentar. Pronto. Aí, então a epilepsia, eu estava falando do eletroencefalograma já. Então, de rotina, só quando existe uma história de crise, tá? Da própria criança, porque o diagnóstico de crise convulsiva da epilepsia é clínico e o eletroencefalograma é um exame complementar que nos ajuda a definir, né, de mapear de onde vem essa crise. Então, enfim, depois, dito sobre a epilepsia, a gente tem a deficiência intelectual, que é bastante comórbida, e aí, justamente, no CID, ele já traz dentro do CID, dentro do próprio CID, a deficiência intelectual. Então, vai ter uma tendência, quando sair o CID-11, a gente ter que fazer avaliação cognitiva das crianças autistas em geral, porque ela vai estar dentro da classificação do CID-11. Se a gente não souber o nível intelectual, a gente vai ter que colocar como autismo sem necessidade, certo? Porque vai entrar dentro do CID-11, tá? Justamente, por que ela entrou no CID-11? Nada é aleatório, tá? Não é quem fala isso, gente, não sou eu, Raquel Silvani. Eu apenas estudo o que o mundo está estudando junto. Então, eu vou me atualizando, vou lendo os artigos, vou lendo as coisas, tá? Então, assim, isso quem definiu, quem estudou isso, foram várias pessoas no mundo. Então, o déficit intelectual, ele é tão comórbido com o autismo que vai entrar já no CID-11 como a avaliação, tá? Então, vamos lá. Ansiedade. 41% das crianças autistas têm ansiedade. 37,5% tem toque. 30% tem TDAH. A maioria deles desatento, por incrível que pareça. 13% tem depressão. 7% tem transtorno opositor desafiador. E 2,4% tem transtorno afetivo bipolar, certo? Então, eu vou agora fazer um contraponto com vocês, né? Existe
interface, né, entre autismo e outros transtornos psiquiátricos, né? Se você imaginar duas bolinhas, né, igual a gente estudava em matemática, vai ter um ponto de interseção. E o que é que eu quero falar para vocês? A maioria dos transtornos, que aí é a segunda pergunta, a terceira pergunta sua, Léo. Se pode existir o autismo puro. O D pode, gente, não é impossível. Mas eu vou dizer para vocês que a maioria dos transtornos mentais, eles têm comorbidades, né? Habitualmente, ele não é sozinho, certo? Então, assim, até mesmo volta para o DSM-5, né? O DSM-5, ele faz uma categorização dos transtornos mentais de forma dimensional, de forma espectral. Então, é comum a pessoa ter várias comorbidades, vários transtornos, certo? Comórbidos. Se você não quiser chamar de comorbidade, você também pode falar que são especificadores. Ou seja, a pessoa é principalmente autista e tem como especificador ser ansioso, e tem como especificador ser, ter um TDAH. Me entende? Então, assim, ainda não é muito consenso nisso, porque, assim, muitos sintomas do autismo, gente, ó, a partir de agora, toda vez que eu falar sintomas, eu tô falando do que o paciente relata para mim. Isso é que eu chamo de sintomas, certo? Toda vez que eu falo de sinais, é o que eu vejo no paciente. É porque a gente fala isso de forma tão natural, como nossa linguagem médica, né? Que a gente não explica às vezes. Então, ó, legal, sinal é o que eu vejo no meu paciente. Sintoma é o que meu paciente me relata, certo? Combinado? Beleza. Então, Ó, deixa eu lhe falar. Tem aqui um monte de pergunta, né? E aí eu já vi que minha doutora aí é professora também, não é? eu Não é? gosto. Pois é. E tem aqui diversas perguntas aqui. Eu até bati a mão sem querer, mas enfim, vou botar essa logo aqui de Priscila. Tem que existe relação do grau de autismo com as comorbidades? Se lá, eu chipo em vocês dois, viu? Falei pro seu marido hoje. Ó, não necessariamente, certo? O que a gente sabe? Normalmente, quanto mais grave é o autista, mais deficiência intelectual ele tem, Ah, né? isso que eu ia lhe Isso perguntar agora. é o habitual, certo? Quanto mais profundo o grau do autista, é porque aquela criança tem uma capacidade intelectual menor, digamos assim, né? Então, só daí já seria uma comorbidade. Mas é lógico, se a criança é um autista grave e tem uma deficiência intelectual, que é a correlação, então possivelmente vai ter encoprese, que é pegar cocô, né? Então possivelmente vai ter outros transtornos associados. Mas não tem literatura, assim, não é uma condição sine qua non, assim, o autista grave vai ter mais comorbidades do que o autista leve. Isso não é uma condição sine qua non, tá? E A a- criança pode ser uma autista leve e ter muito mais problemas com depressão, por exemplo, porque ele consegue perceber mais o ambiente e se sentir diferente. Então, ele pode ter uma depressão maior, você entende? Então, Entendi. não tem na literatura uma relação direta disso, não. Ó, eu vou começar a botar algumas perguntas para a gente, porque eu acho que vai dinamizar bastante, né? Eu estou aproveitando que sua internet resolveu colaborar aí também agora. Acho que essa daí ficou bem melhor. E como tem muitos pais aqui, eles têm dúvidas mais de ordem prática, né? Essa questão conceitual é muito importante, né? Para que eles entendam também por que que não é doença, por que que é transtorno, tudo isso. Mas eu acho que essas dúvidas aqui de ordem prática, né? Elas ajudam bem mais os pais. E aí eu queria que você me respondesse aqui, ó, uma pergunta da Maures. Como se avalia o nível de ansiedade como uma comorbidade no TEA? Damares é super difícil, minha filha, porque eu vou licitar mais ou menos os sintomas que. Oh, meu Deus, eu travei de novo. Não, mas a gente está te ouvindo. Rapaz, eu fui elogiado na hora da internet, travou. Como é que pode? Voltou? Tá vendo? Pode falar. Não pode. Damares, minha filha, tá ouvindo agora? Tá ouvindo, tô ouvindo. Pode ir.
Pronto. Eu vou até aqui agora fazer uma ponderação com vocês, aproveitando o gancho dessa pergunta aí de Damares. Veja só. É Damares, né? Você falou? Acho que é Dalmares. Até que ponto a gente tem a patologia subdiagnosticada em indivíduos com autismo, certo? Ou seja, são essas comorbidades, esses transtornos mentais. Olha, presta atenção no que eu estou questionando. Até que ponto eu tenho um subdiagnóstico de psicopatologia nas crianças autistas? Ou até que ponto é subdiagnosticado em crianças com psicopatologia, né? Então, é muito importante você se apropriar dessas informações, tanto do autismo como do... Ó, caiu aí de novo. Pede para voltar aí, doutora Raquel. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que estão aqui na live enquanto ela está voltando. Já aceitei aqui. Estou vendo aqui minha amiga, querida amiga Berenice Piana, coautora da Lei 12764 de 2012, lei que deu direito a todas essas pessoas com autismo, né? Se hoje nós podemos correr atrás desses direitos, é graças a essa mulher que está aqui na live, Berenice Piana. Estou vendo aqui a Aline, terapeuta ocupacional da Incentivar, Bruna, a doutora Renata, que também vamos fazer uma live, minha amiga Alane, que está lá na Itália, querido tio Paulinho, está aqui também. Enfim, tem muita gente bacana aqui na live. Doutora Raquel, tá aí? Tá travada, né? Tá aí? Tá me ouvindo? Eu voltei, gente? Voltei. Voltou. Desculpem, Ó, eu viu? quero aproveitar, Nossa, inclusive, essa pausa aqui. Quero aproveitar, inclusive, essa pausa aqui da sua internet e quero aproveitar o momento também para lhe fazer, para pedir para você falar um pouquinho. A doutora Rita também já me falou sobre isso, né? Você hoje, mais uma vez, me lembrou essa situação, já saiu até no BNews, é uma situação que vocês podem ajudar muito, né? É sobre Gu, que está precisando fazer um transplante de medula óssea. E para isso, a gente precisa apenas se cadastrar lá no Hemoba, né? Vai lá no Hemoba, faz uma doação, porque se você for compatível, você vai ajudar a salvar uma vida, não só a de Gu, né, que está aí lutando, correndo, mas qualquer outra pessoa. Eu já me cadastrei, né? E é muito importante. Eu queria que você falasse aí, depois que terminar a live aqui, vocês podem ir lá, tem um Instagram chamado Unidos por Gu, né? Fala aí um pouquinho, doutora Raquel, sobre a importância. eu faço esse apelo a vocês, porque não é só Gu, tem várias outras crianças, tá certo? Você doa um pouquinho do seu sangue, que é só sangue, e depois vai ser analisado se é compatível ou não, tá? É amiga minha, que ela tá com o netinho precisando desse transplante. Então, eu tô levantando a bandeira aí dessa campanha. Quem puder, por favor, seja doador. Não dói nada, é só doar o sangue. E se for possível, né? Aí faz uma busca no mundo todo. Então, por favor, compartilhem no Instagram de vocês. Sigam esse Instagram Unidos por que Gu. Léo falou. Porque é muito importante. Às vezes a gente acha que a nossa ajuda não é muito, mas é muito, gente. Pode salvar uma vida, tá certo? Então, por Gente, eu gosto sempre de fazer favor, como a gente pensar assim. A gente precisa pensar, eu gosto sempre de chamar para essa reflexão, para a gente pensar na nossa família. Você imagine você olhar para o seu filho ali do lado e saber que para salvar a vida dele, você vai precisar da empatia, do amor de pessoas que você nem conhece. Então eu gostaria que cada um que tivesse aqui um filho, que tivesse um amigo querido, um sobrinho, pensasse na condição não só da família de Gu, mas de outras pessoas. É simples, gente, é um gesto, você vai lá, faz tira um pouquinho do seu sangue, certo? Você vai ficar cadastrado, certo? E vai poder salvar uma vida. Eu acho que esse seria o maior presente que Deus poderia me dar. Se o Hemoba ligasse para mim, ou algum hospital ligasse para mim e dissesse assim, olha, eu verifiquei aqui, o seu é compatível, certo? E o senhor pode doar e salvar uma vida. Vocês já imaginaram no presente que Deus está lhe dando
de salvar uma vida. Se tem uma coisa na medicina que eu admiro, é essa possibilidade que os médicos têm, muitas vezes, de salvar uma vida. E a gente, né, tá aqui para isso. Basta ir lá, pelo amor de Deus, vai lá, tira um pouquinho do sangue e se te ligarem, você vai fazer um procedimento que não tem risco, né, nenhum. O único risco que você tem é ser abençoado por Deus. Sigam ele, sigam ele lá no Instagram deles, divulguem para o grupo de vocês. Bote, isso não é fake news, isso é verdadeiro. É uma pessoa que está vivendo isso, não é só ele, são várias pessoas. Então divulguem, botem nos grupos de vocês, agradeço muito, viu? Então deixa eu responder a pergunta de Damares. Damares, né? Desculpe, viu, se eu tô falando seu nome errado. Então, assim, o transtorno de ansiedade, saiu esse artigo que eu tô pescando aqui em 2015, tá certo? Então, fatores de risco para um transtorno de ansiedade são comportamento evitativo, choro em resposta a estímulos específicos, agressividade, mutilação, apego em excesso, medo, estereotipias, ecolalias, irritabilidade, birra, comportamento repetitivo. Esses são fatores de risco, né? E que quase todos os autistas têm, nem todos têm. Então, a ansiedade pode se manifestar na criança mesmo com desenvolvimento típico, né? Mas, obviamente, que quando a criança tem um desenvolvimento típico, é mais fácil você ter os sintomas de ansiedade, né? E lembrar que a ansiedade não é apenas a ansiedade generalizada. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno de ansiedade de separação, a gente tem as fobias específicas, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, fobia social e transtorno do pânico, né? Eu vou citar para vocês aqui um exemplo. Eu vou me permitir falar porque foi público, tá? No evento, o Bahia de Todos os Pés, quem foi lá viu. Nicolas deu uma palestra que ele falou e ele lembrou que quando ele era pequeno, ele tinha pavor de ir para a escola. E na época ele não sabia expressar por quê. Depois que ele ficou adulto, foi que ele conseguiu lembrar e falar qual era o pânico dele de ir para a escola. O pavor dele de ir para a escola era o sinal quando tocava. Lembra, Léo, que ele falou isso? Uhum. Ele falou na live aqui também. Ele falou aqui na live também. Falou na live de novo, né? Ele falou lá também no coisa, por isso que eu tô falando que ele já falou. Eu jamais falaria de paciente sem autorização, só tô falando que ele falou. Então, é muito difícil a gente diferenciar e nessa filigrana de se essa alteração, por exemplo, que ele tinha, se era só uma alteração sensorial ou se era uma fobia específica, aquele barulho, entendeu? Que a fobia específica pode ser um cachorro, pode ser uma sirene, são fobias específicas, uma barata, que mesmo pessoas que não são autistas têm também, podem ter também. Tem um monte de adulto aí assistindo a live que tem fobia barata. Pode levantar a mão aí quem tiver. Então, assim, lógico, mas no autismo é muito difícil a gente conseguir diferenciar isso, certo? Do que tá... E é difícil mesmo, é super desafiador. Para as crianças que são... e a gente segue o DSM-5 também para a questão de ansiedade, certo? A gente escala para ansiedade nas crianças neurotípicas. Criança tem ansiedade, gente. Não é só a criança autista. Neurotípica que tem ansiedade. E a gente tem essas escalas, mas a gente não tem escala validada para ansiedade em autista. Então, essa escala não tem. É muito você escutar a mãe, a diferenciar, você tentar perceber. Então, agora vem São João, tem fogos de artifício, certo? Então, tem autista que não tolera, né? Então, os pais aí podem falar. Tem uns que para eles não faz diferença, mas tem uns que não toleram, certo? Então, e a gente também tem que... Em relação aos fogos que você está falando aí, muitos deles ficam agitados durante os fogos, né? Mas eles, a partir da primeira bomba que solta no dia, ele passa o dia todo na expectativa, esperando qual vai ser a primeira bomba e se desorganiza o dia inteiro.
Então, isso que você está falando relacionado à ansiedade, relacionando essa questão dessa época do ano que nós estamos em relação aos fogos de artifício, as pessoas às vezes pensam assim que a agressão contra eles é só no momento que os fogos estão acontecendo. Muito pelo E contrário, não, né? Às vezes dura o dia inteiro esperando quando que vai tocar aquela próxima bomba. desculpe, eu botei no não perturbe, não sei como entrou uma ligação aqui. Se eu dessas ansiedades, a gente tem. Agora eu estou falando para vocês especificamente da de uma fobia específica. Só como a gente está falando disso, eu vou só citar uma coisa para vocês. Se eu tenho. Travou, caí. Meu Deus. Quando começa a travar muito assim, eu já fico com vontade de remarcar, porque uma live está sendo tão bacana, tantas informações boas, e fica travando assim, mas vamos tentar aqui mais uma vez, né? Doutora Emanuela, Emanuele, na verdade. Doutora Emanuele, a nossa vai ser no próximo domingo, não é isso? Me conte aí, me confirme aí se é isso aí. Eu já voltei para a coisa do celular. Foi? Pronto. Foi. Voltei, tô aqui. Vocês estão me vendo agora? Eu estou te vendo. Tá conseguindo me ouvir aí? Ou vocês estão me Deixa eu ouvindo? já mudar aqui, deixa eu mudar a pergunta aqui para a gente já tentar abarcar um número maior de assuntos, né? Mira pergunta ali se é possível autismo e esquizofrenia juntos. E aí eu já quero fazer uma pergunta que eu sei que imagino que sim, né? Porque autismo pode ser junto com qualquer outra situação, inclusive esquizofrenia. Mas eu quero lhe perguntar, porque tem estudos em andamento que o autista tem predisposição a ter esquizofrenia. Mas assim, não é predisposição, tem uma probabilidade maior de ter esquizofrenia. Eu quero lhe perguntar se existe de fato isso, se o que é que você acha disso? Na verdade, é o seguinte: as pessoas que têm história na família de esquizofrenia têm maior chance de ter os Sim. autistas, certo? A gente não pode misturar alhos com bugalhos, presta atenção. O autismo é uma Uhum. doença do neurodesenvolvimento, certo? A gente pode dar diagnóstico de autismo em um adulto? Até pode, mas é muito desafiante isso. Uhum. Porque o autismo é uma doença do neurodesenvolvimento, tá certo? Então, é por isso que quando a gente fala, quando chega para mim um bebê de 1 ano e 2 meses, independente do compromisso lógico, a gente vai estimular aquele bebê. A esquizofrenia é uma doença de um adulto jovem. Você está entendendo o que eu estou falando? A criança não nasce esquizofrênica. A esquizofrenia na infância é raríssima. Então, assim, a criança nasce autista, mas a criança não nasce esquizofrênica, certo? Doença não, Simone, transtorno. Foi uma falha minha, viu? Me desculpe. Então, a esquizofrenia, ela é um transtorno da fase adulta ou do adulto jovem. Não aparece na infância. Não, é raríssimo você ter um ou outro caso na infância, certo? E o autismo já é o contrário, já é na infância. Então, assim, não é impossível. Agora, eu vou falar para você assim, como eu não acompanho um adulto, meu público, eu atendo crianças de 0 a 18 anos, então eu não tenho nenhum paciente com autismo e com esquizofrenia, certo? Mas são momentos de vida diferentes, certo? É possível. Entendi. Aí eu estou fazendo uma suposição. Como eu estou lhe dizendo, eu não tenho nenhum paciente, nenhum paciente com esse perfil, mas assim, eu estou supondo que na hora que o adulto desenvolvesse uma esquizofrenia, a esquizofrenia passaria a ser o principal, o transtorno principal, né? Porque Entendi. a esquizofrenia é bastante comprometedora, né? É um transtorno
que é bem complexo e habitualmente é um transtorno que vai incapacitando a pessoa. E o autismo, diferente disso, ele vai melhorando habitualmente, né, com as estimulações. Entendi. Tem uma pergunta aqui. O meu filho tem 5 anos, diagnosticado com autismo leve e eu suspeito de TDAH. Já se investiga agora? Já sim. O diagnóstico de TDAH a gente pode fazer a partir de 4 anos, tá certo? Agora, a medicação que é específica para o tratamento do TDAH, que seria estimulante do sistema nervoso central, que é o metilfenidato, na bula, ele só deve ser dado a partir dos 6 anos, né? Mas o diagnóstico pode ser dado, sim, a partir dos 4 anos, né? A gente, às vezes, usa a medicação off-label, ou seja, usa antes dos 6 anos, mas a gente avalia caso a caso. Então, assim, a princípio, a sua resposta é sim. Já pode investigar e já pode ter o diagnóstico, sim. Faça a pergunta aqui. Com quantos anos faz a avaliação da deficiência intelectual? E como é essa avaliação? É o teste de Bom, vou QI? explicar para vocês. Vou explicar. Isso é bem claro e bem documentado. Presta atenção. Eu faço minha avaliação clínica e clinicamente eu posso inferir. Meu paciente, clinicamente, eu posso dizer, ele tem aparentemente uma cognição preservada. Aparentemente. Só quem pode aplicar a ferramenta para diagnóstico que é inteligência é o neuropsicólogo. Então, do mesmo jeito que existe o ato médico, certo? Que só quem medica, só quem prescreve medicação é o médico, né? Então, isso é um ato médico. Apesar da gente trabalhar em equipe, existe um ato médico. Existem coisas que também são de responsabilidade de cada área, obviamente, né? Então, assim, Desculpa, eu me desconcentrei com o comentário ali de Nanda, mas eu já falo. Então, Me perdi, viu? Peraí. Não é que eu falei, você não olha os comentários, você se perde. A câmera foi olhar para o comentário e foi um comentário importante. Então, assim, eu consigo perceber na consulta e inferir a cognição. Então, eu vejo se a criança faz pareamento, eu vejo se a criança faz associações. Existe a neuropsicóloga, que é a psicóloga que estudou para neuropsicologia, é ela que tem os instrumentos formais para fazer essa avaliação. Ou seja, eu não posso, né? Eu não posso aplicar o VISC, eu não posso aplicar o VASE, mesmo que eu saiba aplicar, né? Então, assim, a gente tem avaliação de QI para todas as idades. E para crianças que não tenham... E para crianças que não falam bem. Quando a criança fala e é menor, é o som R. Quando a criança é maior e já é verbal, a gente tem outros testes. Mas só quem aplica é o neurólogo, não é o médico. Deixa eu responder uma pergunta aqui, que Rose fez uma pequena confusão aí. Doutora Raquel Silvani falou que autismo não é diagnosticado como doença, certo? Aí ela está perguntando aqui se autismo não é diagnosticado como deficiência. Autismo é deficiência justamente por meio da lei 12764/2012, que é a lei Berenice Piana, que equipara o autismo a toda e qualquer deficiência. Então, todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, uma pessoa com autismo tem, porque é reconhecido legalmente como deficiência. Então, para a gente não atrapalhar só isso aí. Deixa eu botar mais uma outra pergunta aqui. Autismo é transtorno, autismo é considerado por lei como deficiência. Então, aquela criança tem todos os direitos que o deficiente tem, mas não necessariamente o autista tem deficiência intelectual, certo? Uhum. Então, o autista ele pode ser autista com o cognitivo preservado. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, sou Rose de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Tenho um filho Davi de 6 anos que tem TEA e TDAH, mas não dá para ver o resto da pergunta. Deixa eu botar uma pergunta de massinha aqui, que ela bota assim: autismo com TDAH, risperidona funciona? Tá. Boa pergunta, massinha. Um beijo, viu, para Minas Gerais. Uma honra, viu? Você tá chique lá, até gente de Minas Gerais, ó. Um beijo. Ó, mande sua pergunta de novo, a pergunta que a gente não conseguiu ler. E aí, respondendo a Massinha. Massinha, a
risperidona, ela é um antipsicótico, tá certo? O que a risperidona faz? Ela diminui a agitação, diminui a agitação, mas ela não é tratamento padrão ouro para TDAH. Habitualmente, se a criança é diagnosticada com TDAH, é muito importante, sim, a gente pensar em tratar o TDAH mesmo, porque às vezes a criança dá uma melhorada importante. E também, por exemplo, não é raro, eu ia falar isso lá adiante quando eu fosse falar em TDAH, mas pode acontecer da criança chegar com autismo e TDAH e você só vê o TDAH. Aí você trata o TDAH, depois é que você vai ver que a criança tem um autismo também. Porque às vezes o que está mais gritante para aquela criança, ou o que é mais disfuncional na vida daquela criança, é o TDAH. Então, é importante tratar assim. Tá. Próxima pergunta. Eu estou dando uma dinamizada porque nós estamos nos últimos 9 minutos de live, certo? Ai, Só meu Deus. temos mais 9 minutos. E aí, olha quando a gente começa a dinamizar assim, o povo fica, gosta. E aí já tem 80 e poucas pessoas aí assistindo. Mas vamos lá. Na adolescência, qual a comorbidade mais recorrente no autista? São as mesmas. Agora, na adolescência, no autista leve, a gente vê muito mais depressão. Porque aí eles observam o meio e eles veem que eles são diferentes, né? Então, eles se sentem diferentes mesmo. E aí eles começam a deprimir, né? Mas são as mesmas, tá? Ansiedade, TDAH, depressão. É aquele mesmo... Aí, não, tô aqui. Tem um monte de gente, tem um monte de gente pedindo para fazer a parte 2 aqui e botar mais um pouquinho. Meu receio não é só por conta da internet, porque senão eu faria um segundo momento, mas eu estou achando que talvez seja mais interessante marcar um outro dia com a doutora Raquel para a gente fazer uma nova live, porque está interrompendo muito a internet dela. Acho que eu vou ter Mas, que ir pro consultório. Casa tá ruim. mas deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, tem uma pergunta de Poliana aqui, Poliane, na verdade. O, o Todd Ó, também entra. pois é, o TOD entra, mas o TOD não é das mais prevalentes, não. Eu vou te falar que agora o TOD é 7%. Ele entra, mas é 7%. Entendi. Deixa eu ver se mais alguma pergunta aí. Thaís botou uma pergunta aqui que eu acho que já foi contemplada, mas eu vou dar uma moral aqui a Thaís, que Thaís me dá uma moral grande. Então, até quando aparece a epilepsia? Fale um pouco mais sobre isso, porque Tá aí naquele momento. toda. Ó, vocês estão me ouvindo? Oi. Estou lhe ouvindo. Tá. Ó, a epilepsia pode aparecer em qualquer momento da vida, ou nossa, ou da criança autista, certo? Não tem um momento certo, não. Todos nós podemos ter epilepsia a qualquer momento na vida. Fica de olho no autista, porque o autista ele tem uma probabilidade maior do que as pessoas que não são Quais autistas. são, Mas a qualquer momento. quais são os sinais? Né? Porque nós estamos acostumados é igual ao autismo. Quem é autista, quem fica de frente para a parede se balançando, ou quem é gênio. Né? Mas, na verdade, o autismo é muito mais do que isso, tem um espectro enorme. Mas o povo, em geral, só conhece esses dois tipos de autismo. Ou aquele que não interage, ou o supergênio, o autista de alto funcionamento. Eu queria lhe perguntar, eu queria fazer a mesma pergunta sobre a epilepsia. A epilepsia, as pessoas conhecem aquela convulsão que a pessoa fica se batendo no chão, com o olho virando, né, a convulsão, vamos dizer assim. Mas a generalizada. Mas nós sabemos que existem outras formas. Quais são as formas sutis da pessoa convulsionar? Porque a gente falar de ficar com o olho parado, de ficar tremendo um pouquinho o olho. É. As crises de lobo temporal, elas são bastante peculiares, né? Que elas podem dar ação de déjà vu, de déjà vu. Você pode ter algumas motoras, só inversão ocular.
ou às vezes o olho parado por alguns segundos e voltar. Então, ela pode se apresentar de diversas formas, né? Habitua a gente. Se tem, se já teve alguma. Ó, ó a pergunta que eu recebi aí, de Panda Oh, Artes Brinquedos. Fiz uma pergunta 3 vezes, Deus. não foi respondida porque eu não tenho moral. Não, não foi isso não, Panda. Você tem moral aqui. O problema é o seguinte, é porque você fez uma pergunta sobre hipersensibilidade auditiva e não era o tema da live. Isso aí a gente pode tratar numa live com um terapeuta ocupacional. E aí foi por isso, mas você tem muita moral aqui. Mande uma pergunta aí, objeto da live, que eu vou fazer questão de botar logo rapidinho aqui. Ó, vou fazer o seguinte, Alguém doutora Raquel perguntou aqui Silvani. também. Sim, Isso. E aí pode não deu falar. tempo, pessoal. Não deu tempo de falar de toque. É muito assunto. E eu gosto de falar muito, e Léo gosta de É, falar. pois é. Vamos fazer o seguinte. Sua internet hoje não está colaborando. Nós estamos nos 3 minutos finais, certo? De live. Vai cair com 3 minutos. Eu não vou reabrir a segunda hora, porque não por falta de vontade e falta de interesse, mas muito pelo contrário. É, justamente porque eu quero que todas as pessoas ouçam plenamente, né, falando. E como está travando muito, nós vamos fazer o seguinte: eu vou remarcar com você, vou fazer uma outra poder falar mais livremente e ficar melhor. Quem também não tem uma urgência maior de uma pergunta que não foi respondida, vocês podem mandar mensagem para a doutora Raquel Silvani, né? Raquel Silvani, o Insta dela tá aí, aqui na parte de cima, junto com o meu, certo? Então mandem mensagem para ela. Ela atende também aqui no Mundo Plaza, né? Na clínica Uni. E nós vamos fazer uma nova live. Fechado? Um beijo muito especial para mim. Eu deixo um beijo carinhoso para todos vocês. Agradeço muito, me senti muito prestigiada e estou muito feliz. Foi muito especial para mim. Tá contando os minutos de novo. Pronto. Me lembre aí seu Insta para. Um direct para mim. Eu abri Pronto, meu manda. Insta. Qualquer dúvida, lá. Pronto. É doutora Raquel Silvani, é assim? Deixa eu ver como é que fica aqui. Vou botar aqui escrito para o pessoal poder seguir aí. Neuropediatra. É Rachel, com CH. Já vi aqui. É Rachel, underline, Silvani, underline, neuropediatra. Então, vocês podem seguir, né? E mandar a pergunta direct. Está aqui, ó, na parte de cima, aqui, ó, bem aqui em cima. Cadê? Aqui. Tá bem aqui, ó. Pronto. Vocês clicam aí que vai aparecer assim. Certo? Obrigado. Muito obrigado pela live. Foi show de bola. Obrigado você. Foi show de bola. Vamos mandar uma carta para Oi reclamando, né, que essa internet ficou caindo aí. Mas a próxima você faz ou em sua casa, se tiver melhor, faz em outro local, mas vamos marcar sim, porque foi muito legal. Pessoal, muito obrigado. Terça-feira vamos ter live. Quinta-feira vamos ter live.